Você já conheceu alguém que parecia quieto demais, que ficava sozinho com frequência, que raramente opinava de imediato, e depois descobriu que essa pessoa era incrivelmente inteligente? A maioria de nós cresce com uma imagem muito específica do que é uma pessoa inteligente. Aquela que fala mais, que tem resposta para tudo, que impressiona numa conversa. Mas a psicologia conta uma história completamente diferente. E ela pode mudar a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. E talvez como você se enxerga também. Pesquisadores em psicologia cognitiva passaram décadas tentando entender o que realmente caracteriza uma inteligência acima da média. E o que eles descobriram é, no mínimo, surpreendente. Inteligência não é tanto sobre o que você sabe, é sobre como o seu cérebro processa o mundo. E esse processamento, ele aparece em hábitos do dia a dia, pequenos comportamentos que passam despercebidos, atitudes que muitas vezes são mal interpretadas pelas pessoas ao redor. Hoje, vamos explorar 7 desses hábitos. Alguns vão te surpreender, outros vão fazer você pensar em alguém específico. E talvez alguns façam você se reconhecer de um jeito que você não esperava. Fica até o final, porque o hábito número 7 é o que mais divide opiniões. E provavelmente é o mais importante de todos. Hábito 1. Vamos começar com algo que a maioria das pessoas interpreta completamente errado. Pessoas com QI muito elevado frequentemente preferem a solidão, mas não porque são antissociais, tímidas ou estranhas. A razão é muito mais interessante do que isso. O cérebro de alguém com alta inteligência está em constante atividade. Existe uma região chamada córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, pela reflexão e pelo pensamento complexo, e ela precisa de silêncio para trabalhar. É como tentar montar um quebra-cabeça complexo com música alta, crianças correndo e televisão ligada ao mesmo tempo. Funciona melhor em quietude. Uma pesquisa da London School of Economics descobriu algo fascinante. Pessoas com inteligência mais elevada tendem a sentir menos satisfação com interações sociais frequentes, comparado à maioria das pessoas. O cérebro delas simplesmente anseia por tempo de reflexão. Então, na próxima vez que você ver alguém que prefere um fim de semana em casa a uma festa lotada, talvez valha a pena não julgar tão rápido. Hábito 2. Pessoas com QI elevado fazem perguntas sobre quase tudo, e não apenas grandes questões filosóficas. São as pequenas também. Por que esse sistema funciona assim? Por que as pessoas reagem dessa forma nessa situação? Por que algo que parece óbvio nunca foi questionado antes? O cérebro delas funciona como um mecanismo de busca de padrões que nunca se desliga. A curiosidade não é um traço de personalidade apenas. É, na verdade, uma função cognitiva, um motor mental. E o interessante é que essa curiosidade raramente tem a ver com parecer inteligente. Ela é genuína, é quase involuntária. Como se o cérebro não conseguisse não se perguntar sobre as coisas. Se você conhece alguém que vive fazendo perguntas que parecem óbvias ou desnecessárias, esse pode ser um sinal de algo muito diferente do que parece. Hábito 3. Falam sozinhos. Sim, isso mesmo. Psicólogos chamam isso de fala autodirigida, e estudos mostram que falar consigo mesmo pode melhorar o foco e o controle cognitivo, ajuda o cérebro a organizar pensamentos e fortalece a memória de trabalho. Quando você vê alguém murmurando enquanto trabalha, narrando os próprios passos em voz baixa ou pensando em voz alta, não é excentricidade. É um sistema cognitivo ativo fazendo seu trabalho em tempo real. Crianças fazem isso naturalmente. A maioria para quando cresce porque aprende que não é socialmente aceito. Mas algumas pessoas, especialmente as que pensam de forma muito intensa, nunca largam esse hábito completamente. E talvez não devessem. Hábito 4. Dizem eu não sei, sem constrangimento. Aqui está um paradoxo interessante. Quanto mais alguém sabe, mais essa pessoa percebe o quanto não sabe. E pessoas com inteligência muito alta entendem isso de forma muito clara. Em psicologia, isso se relaciona ao chamado efeito Dunning-Kruger. Esse efeito descreve a tendência de pessoas com pouco conhecimento de superestimarem suas próprias habilidades. O oposto também é verdadeiro. Pessoas muito competentes frequentemente subestimam a si mesmas, porque enxergam a complexidade que os outros não conseguem ver. Uma pessoa de alto QI olha para um assunto e vê camadas, nuances, contradições, incertezas. E por isso ela é confortável dizendo, eu não tenho certeza, eu precisaria estudar mais sobre isso. Isso não é fraqueza, é uma das formas mais sofisticadas de inteligência que existem. Hábito 5. Pensam demais em coisas pequenas. Um cérebro analítico raramente desliga, e isso tem um custo. Os mesmos processos cognitivos que ajudam a resolver problemas complexos também
podem levar à análise excessiva de conversas, decisões simples e possibilidades que a maioria nem consideraria. Parece indecisão, às vezes parece ansiedade. Mas, internamente, o que está acontecendo é um cérebro explorando múltiplos modelos mentais ao mesmo tempo, considerando consequências que outros nem percebem que existem. Você já ficou paralisado tentando decidir algo aparentemente simples? Já analisou uma conversa horas depois só para entender se disse algo errado? Se sim, você entende exatamente como esse processo funciona por dentro. Não é fraqueza, é um processador que trabalha em alta velocidade, mesmo quando não precisa. Hábito 6. Mudam de opinião quando surgem evidências novas. Este é o hábito que mais gera debate e provavelmente o mais importante de toda essa lista. Pessoas com inteligência elevada tendem a tratar suas crenças como modelos mentais flexíveis e não como identidades fixas. Quando uma informação nova aparece, o modelo é atualizado. Em psicologia, essa capacidade é chamada de flexibilidade cognitiva e ela é um marcador-chave de resolução avançada de problemas. Mas na vida real, isso é frequentemente interpretado como falta de convicção, como inconsistência, como fraqueza de caráter. Pense nisso por um momento. Quantas pessoas você conhece que nunca mudam de opinião sobre absolutamente nada, não importa quais evidências apareçam? E quantas vezes isso é visto como força ou firmeza de caráter? A questão é, manter uma crença mesmo diante de evidências contrárias não é força, é rigidez cognitiva. Mudar de opinião com base em novas informações não é fraqueza. É exatamente o que um cérebro bem calibrado deveria fazer. Pense agora nas pessoas ao seu redor. Alguém que passa tempo demais sozinho. Alguém que faz perguntas que parecem óbvias. Alguém que nunca parece ter certeza de nada. Alguém que muda de ideia com frequência. Quantas vezes esses comportamentos foram interpretados como falhas? Como falta de personalidade, de confiança, de presença social? A psicologia cognitiva sugere que muitas vezes estamos olhando para os sinais errados. Estamos esperando que a inteligência grite, quando na verdade ela costuma sussurrar. Hábito 7. Pensam mais à noite. E chegamos ao último hábito. Muitas pessoas com QI elevado relatam ser mentalmente mais ativas durante a noite. Existe uma linha de pesquisa em psicologia evolucionista que sugere que indivíduos com maior flexibilidade cognitiva se adaptam mais facilmente a padrões não tradicionais, como ficar acordado mais tarde. Mas, além da biologia, existe algo mais simples em jogo. A noite oferece o silêncio que o hábito número 1 exige, sem interrupções, sem demandas sociais, sem notificações constantes. O cérebro finalmente encontra espaço para trabalhar do jeito que gosta. Se você é alguém que pensa com mais clareza à meia-noite do que às 9 da manhã, você provavelmente entende exatamente do que estamos falando. E talvez seja exatamente isso o que torna a inteligência fascinante. Não é a capacidade de resolver equações, não é a memória fotográfica, não é ter todas as respostas. No fundo, inteligência de verdade é curiosidade. É um cérebro que não consegue parar de explorar padrões, questionar suposições e tentar entender o estranho e fascinante quebra-cabeça da natureza humana. Então, da próxima vez que você encontrar alguém quieto, que prefere ficar sozinho, que faz perguntas demais, que muda de opinião, que pensa em voz alta, talvez valha a pena olhar com outros olhos. Porque às vezes o que parece mais simples por fora é o que esconde o processamento mais sofisticado por dentro. Se esse vídeo fez você pensar em alguém ou em você mesmo, deixa nos comentários qual desses hábitos mais te identificou. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Isso significa muito. Até o próximo!